Os intervenientes da emissão que segue são abertamente anti-tourada, assim como contra qualquer violência aplicada a animais irracionais. Qualquer semelhança entre este programa e festas tauromáticas ou Assembleia da República é pura coincidência. Senhoras e senhores, Joca Mustec e Zog apresentam os bois pelos nomes. Mais de 600 quilos de profunda estupidez. Palminhas. E mais o cara... Boa noite a todos. Estão com bois pelos nomes, com o Joca, o Mustec e Zog, o Parvo. Esta semana... quando for grande também quero ter um cognome. Queres um cognome? Quando for grande também quero um cogumelo. Eu quero um cognome. Só cogumelo? Sim. Mas qual? Daqueles combustíveis só uma vez? Ou daqueles... Já devem tanto mudar. Não, já começou. Já. Estas estão as introduções. Se calhar vamos começar com os bois da semana. Eu sugiro começarmos ali pelo Mustec. Sim, Tiveste a moderar a semana passada, desta vez tens direito ao pontapé de saída dos bois. É isso. Golo! Não, A semana passada era campo, esta semana é bola, exatamente. Era. O meu boi desta semana vai ser para uma descoberta muito recente. Esta descoberta, na verdade, tem algumas horas. Eu descobri por causa de um programa de televisão vamos lhe chamar um pastor, um clérigo brasileiro que anda aí a pregar, que acho que está a ter assim está a ficar bastante popular, quase tão popular como o Papa Francisco, com a diferença que este não é bem católico. Que é o clérigo, o Paulo Ricardo, que é aquela coisa que tem uma visão, não é bem medieval. Joca, tu és mais entendido destas coisas. Qual é uma expressão que define melhor medieval para uma coisa completamente tacanha do ponto de vista, especialmente no que diz respeito a relações, à parte amorosa, à parte que mete sexualidade? Vamos dizer tacanho, retrógrado... Estás a querer dizer uma besta, é isso? Tal e qual. Fundo. É isso. Para mim era tipo cenas tipo tacanho, retrógrado, benfiquista, uma dessas. Tu andas a ver todas as edições como se já tivéssemos feito muitas, mas com essas conversas, mas eu ainda não fui para a bola. Ora, então, a ver se eu me recordo com alguma exatidão, dentro do possível, das palavras dele. Começa com aquela história de até quão longe pode ir a troca de carícias e miminhos e com essa coisinha toda entre namorados. Até Barcelos, mais ou menos. Ou seja, ele diz... Não. Ele chega àquele ponto em que diz: se a partir do momento em que começa a causar tensão e o corpo começa a responder com vontade de ir pecar, já é mau. Ou seja, já é pecado. É um bocadinho. Estás a ler Paulo Ricardo ou Paulo Coelho? Sim. Depois tem aquela parte que fica sempre muito bonita a dizer, que é pronto, o seu par não é um objeto, não é justo condenares o teu par a passar uma eternidade no inferno para tu te satisfazeres o teu desejo carnal naquele momento. Tem assim uma coisa, uma visão muito medieval e muito pouco humana, natural, contemporânea. Não contemporânea não, porque os homens das cavernas não eram contemporâneos e não tinham este tipo de problemas, não é? Mas acho que chegamos aqui ao ponto que isto não foi totalmente inocente e não foi só pelo entusiasmo da descoberta que eu puxei isto. É que isto é o... sendo e não sendo o outro lado da barricada da discussão atual, por causa, pronto, que vem na sequência lá do Charlie Hebdo, dos fanatismos, de mexer com a liberdade de expressão. Ou seja, de facto, o homem é completamente livre de fazer os vídeos que quiser, a pregar aquilo que quiser, assim como as pessoas de acreditar naquilo. Eu acho que ele tem a liberdade de fazer isso. É assim, eu de certa forma, eu quase que invejo algumas coisas. É assim,
Eu adorava poder acreditar numa coisa dessa forma. Deve ser altamente reconfortante pensar que tudo aquilo vai ser redimido e que depois vais viver feliz para todo o sempre. Não é bem assim. Deve ser super reconfortante. Não é muito reconfortante. Porquê? Porque tu achas que estavas nesses? Não, porque o dilema moral é muito complicado. Não, estou a dizer, o Mosteco está convencido que era desses, que ia para o céu e não há discussão. Pois, exato. Não sei o que é que faz inferir isso. Não, eu pelo contrário, e de cima da minha fé te digo que eu e o Santo Agostinho havemos de arder os dois no inferno muito. Explica lá isso. Porque o Santo Agostinho é o doutor da Igreja que é responsável pela separação extrema do que é espiritual do que é carnal. Ou seja, o princípio dele era este, grosso modo, que eu não sou nenhum exegeta, mas grosso modo o princípio era este: se tudo que é espírito, se Deus é espírito, tudo que é espiritual é de Deus e tudo que é carnal é do homem, é animal. Portanto, vamos criar esta separação e a partir daí é que começam a aparecer os votos de castidade, é que começa a aparecer o sexo como porco, o próprio pecado original começa a ser atribuído a sexo, que isto nunca é dito, mas é inferido a partir de Santo Agostinho, quando não é. O pecado original é a inteligência, e isso é que é o pecado original. E é o que nos separa dos animaizinhos, que é a capacidade que nós temos de escolher entre o bem e o mal, e perceber, e ainda assim escolher o mal. Aí é que está, e esse é que é o nosso grande pecado enquanto seres inteligentes. Por isso é que se diz, não comas da maçã, e a pessoa sabia que era errado e foi e comeu. Aí é que está explicada a metáfora do pecado original. Não tem nada a ver com sexo nenhum. E por isso é que eu digo que eu e o Santo Agostinho pelo mau serviço que prestou, isto da minha perspectiva, não é? E eu pela grande porcaria de cristão que sou, acho que vamos arder os dois no fogo do inferno. Tu não tens de conseguir acreditar, tu tens de acreditar ou não acreditar. Já dizia o grande profeta: there is no try, do or do not, try not, Master Yoda. Isto é daquelas coisas que incitem mal, que aquilo não é there is, try not, do or do not, there is no try, assim é que é. Mas tu não tens de conseguir acreditar. Depois, não é nada reconfortante, pelo contrário, porque o peso da consciência traz-te em sobressalto constante. É assim, eu sou muito mais capaz de compreender um texto como as escrituras, como a Bíblia, à luz de há 2000, há 4000 anos, porque de facto no fundo tens ali são princípios para viver em comunidade, não é? E compreendo isso, que tenha tido de facto uma importância mesmo no desenvolvimento da sociedade como hoje a conhecemos, porque são no fundo regras básicas de conduta entre o ser humano, e aí eu percebo perfeitamente a importância e algum rigor com que as coisas foram ditas e pregadas e praticadas. Aí eu consigo compreender, ou seja, a fé é utilizada como instrumento para os indivíduos saberem lidar uns com os outros. A verdade é que o problema foi quando a instituição que praticou isso ao longo dos séculos foi ficando cada vez mais subvertida a outro tipo de interesses que não propriamente o da sua comunidade, da sua sociedade. Justamente. E aí eu tenho de facto o Sr. Francisco é um caso raro que me inspira alguma simpatia, apesar da distância que eu tenho, mas a instituição Igreja, com as tradições que lhe conhecemos, com todo o cerimonial, com toda aquela restrição, com todas aquelas leituras que procuram condicionar a vida das pessoas muito para além daquilo que é razoável à luz da sociedade de hoje em dia. E daí eu apesar de tudo ter muito interesse na discussão, e vou tentando ir seguindo alguma discussão que se tem nesse campo da renovação da Igreja, porque para todos os efeitos a Igreja, aliás, a fé de um modo geral,
eu acredito que ela tem importância. Ainda que eu não seja uma pessoa que... ainda que eu não tenha uma fé definida, ainda que eu não tenha... Então posso-te ajudar nisto. Tu conheces a mensagem de Jesus Cristo? Enquanto quê? Enquanto homem? Não, a mensagem interessa pouco enquanto filósofo, se quiseres. Como em algumas sociedades do Oriente se estuda. A pergunta é se conheces. Mas é a igualdade entre os povos, libertação dos escravos e esse tipo de coisa. E o amor entre as pessoas, sim. O amor entre os homens, igualdade homens-mulheres e... Exatamente. Exato, o comunismo à luz daquela época. Mas isso são princípios humanos que eu não preciso de ter qualquer tipo de... Ou seja, não é o humanismo e a bondade e tudo isso não são um monopólio da fé, nem das religiões, nem das igrejas, e muito menos de uma única fé. Eu percebo que seja uma mensagem importante, mas que não é exclusiva. Exclusiva não é. Exclusiva não é porque eu concordo com todos esses aspectos. Há aqui uma questão que é: Jesus Cristo era o filósofo do amor. É ensinado assim em várias correntes orientais, em que ele é apresentado, é estudado como um pós-socrático, que também não escreveu nada, que também só ditou, que também tinha discípulos, que também morreu por causa de uma causa. Estão a ver os enquadramentos, não? E ele é estudado assim. Há aqui uma diferença, e é uma diferença fundamental para a sociedade da altura, que é: Jesus Cristo veio quebrar um paradigma de uma justiça cega, de um olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo veio pregar uma sociedade mais igual. O Buda fez a mesma coisa 3.000 anos antes de Jesus Cristo. Sim, só que noutro sítio da Terra. Sim, de acordo. Só estou a querer dizer com isto. Sim, frisar a questão que não é exclusivo. É uma ideia certa e boa, mas que não é necessariamente exclusiva. Olha, nós falámos de futebol, falámos de religião. Eu só para explicação um bocado o debate, queria só dizer: não sou grande apreciador da senhora Dona Amália. eu ia dizer que nós faltava-nos falar de uma coisa que já não é nossa, já da humanidade, que é o fado. Olha, em primeiro lugar, tu lavas a boca quando for para falar da senhora Dona Amália. Dona Amália. E lavas a boca com vinho, porque ela também lhe fazia. Sim. Né? E tu já gosto mais, eu sei. Porque a senhora Dona Amália cantou, e estamos a falar de uma senhora que já era uma diva, teve o genial sentido do humor de cantar O Senhor Extraterrestre, letra do Carlos Paião, e só por isso mostra que ela era incomensurável, maior que muito grande. Logo para início de conversa. Em segundo lugar, porque das coisas que fazem de ti um porco salazarista, não vais ser só amigo do Eusébio. Não é só isso. Não é só o Benfica. da capital e da nação e do Império. Mas já não existe qualquer relação entre uma coisa e outra. Pois não. Pois não existe. Mas claro. Mas pronto. Não existe. Sabes que o Benfica é conhecido pelos encarnados justamente... Porque não podiam ser os vermelhos, eu sei. Os vermelhos, porque foram perseguidos pelo regime, porque não se podia associar vermelhos a coisas vitoriosas. O hino do Benfica, que tu conheces das papoilas saltitantes, não é o hino do Benfica. O hino original do Benfica era uma marcha interventiva e que dizia avante e não sei o quê, uma data de coisas, que foi tudo proibido pelo Estado Novo. O Benfica foi muito perseguido pelo Estado Novo. Só que a partir do momento em que começou a ganhar determinada dimensão, o que o regime descobriu foi que conseguia manipular as pessoas com afeto pelo Benfica através do clube. E por isso aproveitou-se disso, como se aproveitou de uma data de outras coisas. E a partir daí é que começaram a defender o clube. Como se aproveitou do folclore, por exemplo. O folclore hoje em dia para nós é uma coisa que ficou esquecida e muito marcada com essa altura, e ficou desprezado e até ridicularizado, quando era uma coisa em que havia muito valor antigamente. E foi nessa altura que quando o Benfica atingiu a dimensão, que o Estado Novo passou a defender o clube
e a protegê-lo, de maneira a fazer dele o grande clube europeu e a grande bandeira nacional que lhes interessava. E sabendo eu que sim, que originalmente o Benfica até tem algumas coisas, porque o próprio estádio do Benfica, o antigo Estádio da Luz, foi construído sem dinheiro do Estado, ao contrário, por exemplo, do Estádio das Antas, que até foi inaugurado no dia 25 de maio, que era o dia da implantação da nova República. O Estádio das Antas foi inaugurado no dia em que interessava ao Santo António de Lisboa. Perceberam? E porque na altura eles é que mandavam. E o Benfica foi durante muito tempo uma força da reação, exatamente, e de determinada esquerdalha, digamos, mas a partir do momento em que o Estado Novo percebeu que servia como bandeira, passou a defendê-lo e aquilo ficou conspurcado como os outros. Não... Esquerdalha é um termo que o pessoal da direita usa para chamar a pessoas de esquerda que não tem assim grande coisa de mal para dizer sobre eles. Essa esquerdalha. Exatamente. E eu gosto. É um termo que eu gosto. Posto isto, vamos passar ao segundo boi da semana. Joca, quem é que trouxeste? Olha, trago um senhor que eu não sei se é líder da oposição ou se é candidato a primeiro-ministro ou se é presidente da Câmara de Lisboa, mas sei que teve uma daquelas ideias que parecem muito boas à partida, mas vai saber no são. Duarte Lima? Não. Pela forma de falar pensei. É o António Costa. O António Costa. Exatamente, tu não viste. Isto era para me responder. Isto porquê? Porque parece que entrou em vigor em Lisboa uma lei que diz que há uma zona de Lisboa em que os carros anteriores ao ano 2000 não podem circular. E eu acho isso só fascisoide. Olha, como é que o pessoal de esquerda diz dos liberais quando eles não valem nenhum? Os de direita dizem da esquerda esquerdalha, não é? E os de esquerda dizem da direita. Os de esquerda, quando querem insultar um liberal, chamam-lhe neoliberalista, que ainda é pior. Ainda é pior que um liberal. Neoliberalista é uma coisa, estúpida, horrível, porque bem-me a tirar areinha para os olhos, ou monóxido de carbono, ao dizer, não, porque os carros de antes de 2000 poluem mais. Quando nós sabemos perfeitamente que o Fiat Uno de 84, que passou na inspeção, porque tem de ter a inspeção, tem um nível de CO que tem de respeitar, polui, e há de poluir sempre muito menos, com um motor 1000 a gasolina, que um BMW 2500 TDI... Ou com um Lamborghini Dantione. Exatamente, que tem uma emissão de monóxido de carbono pornográfica. Mas o Lamborghini, se for de 2001, pode andar. E o Fiat Uno de 84, como é de uma pessoa que é um trabalhador, que é uma pessoa que não tem dinheiro para mais, porque senão não andava naquele chasso. E eu sei, porque se tivesse dinheiro para mais, não andava no Fiat Punto de 95, não é? E não pode andar em determinadas zonas de Lisboa, porque o carro dele polui muito. Vão contar essa a outro. Eu também vi este assunto e tive para trazê-lo, mas não tenho uma opinião muito bem formada acerca dele, porque também não me inteirei, não li nada, não sei. Eu inteirei, eu vou-te explicar porquê. Porque eu tenho de ir à Garagem da Graça fazer um espetáculo no próximo dia 29. E a Garagem da Graça fica dentro da zona onde os carros da era pré-Carlos Cruz não podem funcionar. Tudo que seja de antes de 2000 também não quero. Certo? E eu tenho de ir com o carro 2000, até um sítio que eu não sei bem onde é, deixar lá o carro e depois ir de metro ou ir de transportes e ter mais uma despesa. Sim, já agora, porque nós cá em baixo temos metro. Olha, tu depois telefonas-me, vais comigo. Pois, mas estás a perceber que se está... Sim, eu percebo isso. E ainda por cima, só tem uma vantagem que é, o meu carro fica ali uma coroa de carros que não interessam a ninguém, nem os gatunos querem.
Porque eles são de antes de 2000 e nem para ir assaltar ao centro de Lisboa dá. Sim, há uma coisa que eu acho que faz pouco sentido nisto, é como eu digo, eu não me inteirei muito, nem sei quais são os argumentos, nem a favor nem contra, não estou mesmo por dentro. Mas há uma coisa que faz pouco sentido, que é esta questão do ano, porque se hoje ele decidiu que é antes de 2000, para o ano devia ser 2001, e depois 2002, depois 2003, depois 2004, porque senão um carro de 2000 em 2030 tem 30 anos. E não, mas aqui isto tem a ver com umas regras. Tem a ver com os conversores catalíticos e não sei o que mais. Mas o carro pode ser mais antigo e ter sido. O problema é que nesse sentido. Até houve uma altura em que era obrigatório pôr os conversores catalíticos nos carros. Não sei como é que isso ficou, como é que não ficou. O problema é que todos os carros com mais de 4 anos têm de ir todos os anos a uma coisa que se chama inspeção periódica obrigatória. Exato. E que atestam que o carro está em condições para andar nas estradas portuguesas. A partir daí, e foi assim que eu tirei o agravamento do meu seguro, que eu fui à seguradora e perguntei como, pois vocês, é porque o meu carro já pode botar, já tem mais de 18 anos, querem que eu pague mais. Então se o carro tem experiência de andar na estrada, é melhor, havia de pagar menos, já é sabidola. E ele, não, mas o carro é velho, as condições de segurança é pior. Eu, não, está aqui a inspeção, passou sem deficiências. Vão-me agravar o seguro porquê? Não agravaram. Aqui é a mesma coisa. Tu passas aos níveis de CO que os carros têm de poder de respeitar, não será sequer legal impor essa regra. Opá, não... Isso não sei. Mas pronto. Agora, tenho uma teoria. Agora, enfim, eu perceberia esta medida se fosse para e até compreendia se houvesse uma rede de transportes permanente, satisfatória e pública, que as pessoas pudessem chegar constantemente com conforto aos sítios onde querem chegar. Ora, isso não acontece de maneira nenhuma. A rede de transportes é cara, é deficiente, tem horários que servem pouco ou que por vezes servem pouco aos interesses das pessoas. Portanto, neste conjunto de circunstâncias, acho que não sei, parece-me absurdo, mas não me inteirei bem do assunto. Eu tenho uma teoria. Isto não tem a ver com emissões de CO2, com poluição, não. Eu acho que isto é tudo uma coisa de design. Que hoje Pode em ser. Dia, é para inglês ver, não é? Sim. O inglês vai lá e só vê carros Exatamente. Que é, de resto, e como tudo o que é assunto... Por isso é que depois pagam um euro para cá ficar, senão não pagava o euro. Como tudo o que hoje é assunto é questão de design. É sempre design, que é, de facto, é para inglês ver, é para não destoar, de facto, das zonas dos prédios em degradação, obviamente. Portanto, a coisa não pode ficar ali a destoar, só tem que haver ali carrinhos bons, assim à sombrinha dos prédios degradados, assim como quem está mesmo a pedi-las para que lhes caia uma fachada em cima. Acho que sim. Se calhar devia mesmo arranjar um sonzinho para aqui a pôr Ironic Mode. Ok, sim. Um separador. Sim. Atenção, pessoas, isto foi ironia. Se calhar não resultou, não. Talvez não. Esse é o meu boi. Repara que esse é o mesmo senhor que eu acho que está a fazer um brilhante trabalho na cena de tomar o PS na mão quanto à questão do Sócrates na prisão. O gajo, como líder da oposição, está. Ele tem aquela declaração espetacular de quando o foi visitar, isto é um homem que está... Eu vim visitar um homem que está a lutar para defender aquilo que ele acredita ser a sua verdade. Exatamente. Vocês perceberam o poder destrutivo desta frase? Sim. E até parece que ele está... Mas é um carimbo. E não estou a dizer isto nem contra nem a favor, mas já faz parte do carimbo do António Costa conseguir dizer coisas que não querem dizer rigorosamente nada. Ele tem uma habilidade para falar sem que se perceba o que é que ele acha do que está a dizer, que é extraordinária. Mas que aqui percebe-se um bocadinho melhor. Percebe-se muito. Aqui. Um bocadinho, percebe-se muito. O que ele está ali a dizer, ou o que eu interpreto. O que ele está a dizer é isto, não é nada com o partido, não é nada comigo, ele está ali. E ele é um aloado que tem uma coisa na cabeça dele que é a verdade dele, que está a tentar defender.
Não sei se é isso que ele está a dizer. Não, é isso. Se tu fores a ver com algum rigor. É isso que pode parecer, mas o que ele está é a desvincular tudo. Pois, Não, ou seja, até porque ele, e antes do aproveitar- Sócrates ser suspeito, ou antes de ter sido detido no aeroporto, muito antes, já toda a gente considerava o António Costa um socratista, não é? Exatamente. E então ele tem de se desvincular o mais que puder, porque senão E a partir do está momento tramado. em que ele defende a herança socrática, ou socratista, porque socrática Era do outro. grego, era dos senhores que também estão na penúria, mas mais antigos, é quando ele é detido, e ele a partir daí corta logo. Mas Como pronto, dizia o Tosé Seguro, tu eras o número 2, António. Tu eras o número 2. exatamente. Era bonita, foi bonita esta frase na altura. Eu achei profundamente comovente. Mas a profundidade O dessa problema frase... desse número 2 é que o número 1 era um panhonha, não é? Portanto, o número Panhonhas, o animal feroz. Não era panhonha nenhum. quem? Não. O Tosé? Não. Era um panhonha tudo. Não. Quando Ele era o número 2 do Sócrates. Pois. É que o António Costa Ah. era o número 2 do Sócrates. Quando o Sócrates era líder do PS, o António Costa era o número 2. Mas em que contexto é que ele disse isso? O António José Nos Seguro? debates para as primárias. Sim, certo, não me estava a ocorrer. Já me lembro. Mas, Isso foi uma troca muito engraçada de nem sei o que lhes vou chamar. Não, mas opa, aquela Galhardo frase desses. foi tão Isso foi demolidora. muito divertido, esse debate. Foi. Os debates, eu vi os 3. Eu tive a sorte, eu na altura estava com muita disponibilidade e pá, andava para tudo que era programas humorísticos, papei-os todos. Bem, vamos lá recentrar isto de novo. Ai, recentra isso. Já Falta disse meu boi, falta o teu boi. Ó, Jorge. Falámos no boi do Mustec, salve seja, e no boi do Joca, também salve seja. E Falta o agora boi do Zog, salve seja. falta o meu boi. O Joca, meu boi. temos novos apelidos, Joca. somos os Salve Seja. Exatamente. O Joca a semana passada trouxe o povo português e eu, na mesma linha, vou trazer um povo também, desta vez, vou trazer o povo francês. Vou trazer o povo Vai francês. voltar ao Charlie. Eu não queria voltar ao Charlie, mas tenho de dizer só duas coisas acerca disto. Isto é mais sobre a reação do povo francês do que propriamente sobre o acontecimento em si, que já aqui trouxemos e acho que ficou mais ou menos tudo dito. Que é o seguinte: há um jornal francês que fez uma sondagem sobre a opinião das pessoas no pós-Charlie. E esta sondagem diz que 50% do povo francês é a favor de uma limitação da liberdade de expressão na internet. Portanto, 50% dos franceses acham que a liberdade que existe na internet deve ser limitada, que é contra todo e qualquer conceito da internet em si. Eu Este estou de é- acordo, principalmente se este for é- a favor desses senhores. Em limitação da liberdade de expressão é pateta logo desde o início. E na internet então, que assim ainda é mais disparatado, porque a quantidade de inputs é completamente estúpida. Não, mas eu sou a Não dá. favor. Se é para gente Mesmo- dessa, acho que sim, corta-lhes Aquele o alvo. fio, monitoriza essa gente. Gente com esse tipo de opinião não merece ter a oportunidade de falar, de dizer, de exprimir ideias. Deixa-me acrescentar aqui outro ponto que tem a ver com o primeiro, para depois comentarmos isto tudo junto. A mesma sondagem diz que 42%, vá lá que aqui não é a maioria, não chega à metade, mas mesmo assim é assustadoramente elevado. 42% dos franceses são a favor de que se evite publicações com caricaturas do Maomé. Ou seja, o povo francês, esta sondagem parece que são eles a dizer: epá, estes gajos vieram cá, metralharam isto e nós aprendemos a lição. Sim senhor, aprendemos essa lição que nos passaram à metralhada e agora vamos parar com isto. Pá, tinham razão, desculpem lá e coisa. Acho que isto é bacoco. Acho que é um absurdo completo e o povo francês está doido. Por isso é que a senhora Le Pen também tem uma cota tão grande de intenções de... Em primeiro lugar, deixa-me dizer uma coisa. As sondagens são como os biquinis. Escondem o essencial e mostram o que é sugestivo. Enquanto não houver uma empresa, enquanto não houver uma forma de validar a fiabilidade das sondagens, ou seja, mesmo a nível de sondagens de eleições, dizer assim, nós fizemos esta sondagem e depois
nós fizemos a sondagem e depois teve este resultado que confirma a nossa sondagem. A partir daí a nossa empresa cresceu a nível de qualidade, não é? Nós ficámos mais bem cotados. Isto não adianta nada, porque há aquela sondagem que diz que 95% ou 99% dos adeptos do Futebol Clube do Porto são homossexuais, que é uma sondagem telefónica que se telefona: "Você é adepto do Futebol Clube do Porto?" "Sou, sim, senhor." E diga uma coisa: quando você toma banho, mete o dedo no cu? E a resposta mais dada foi: "Meto meto." Sim. E esta sondagem, Opa, mas percebes o que eu quero dizer? eu percebo o que é que queres Depende de como a sondagem é feita, aonde é que é feita, com que intenção é que é feita e para que é feita. Mas mesmo que estes 50% fossem 30%, a mim chocava-me um bocado. Exatamente. Agora tens de perceber uma coisa, que é, em primeiro lugar, muitas das pessoas, e por isso é que a sociedade evolui pela vanguarda, não é? E primeiro tens os early adapters, ou aqueles que saltam logo da vanguarda e tal. Já depois tens as percebemos que pessoas... estás a fazer um curso de marketing. Não, pá, anda a aprender, que a minha vida é aprender. No dia em que eu não aprender mais nada, vocês escrevam qualquer coisa na lápide, porque eu morri. Mas a sociedade evolui pela vanguarda, não é? E nós sabemos que em muita gente ainda há a mentalidade do "ai meu Deus que eles vêm aí." Bah, é claro, e nós também sabemos que é nestes tempos de crise que tudo o que é pseudo-ditador, que venha a ser ditador ou não venha a ser ditador, não interessa, se aproveita para criar a teoria do caos e dizer: atenção que se não for connosco, isto vai ser o diabo. Mas isto é preocupante, é grave e É mau e é preocupante. Preocupa-me mais do que isso, preocupam-me as desigualdades sociais, que essas são as verdadeiras... Isso é o que verdadeiramente leva a que depois as pessoas cheguem lá e votem em soluções de extremas, isso é que me preocupa verdadeiramente mais, compreendes? Mais do que eu sou contra as caricaturas do Maomé. Isso para o comum, para o Joe, não é? Interessa muito pouco se vale desenhar o Maomé ou não. As pessoas dizem assim: "Ora bem, se ninguém desenhar o Maomé e não houver tiros, eu passo muito bem sem ver caricaturas do Maomé, portanto, vamos lá acabar com esta merda das caricaturas do Maomé." Mas não podes impedir uma pessoa que quer muito fazer um boneco do Maomé a dizer que agora não podes fazer porque senão vem para aqui um gajo aos tiros. Porque senão estás a dar razão ao gajo que foi para lá aos tiros. Sim. Ou não lhe estás a dar razão. Estás a dizer: não vamos fazer isto senão eles vêm para cá aos tiros. Isso é uma chatice. Sim senhores terroristas, aprendemos a lição, a partir de agora não se faz mais bonecos. Tens Não razão. vem para cá dar um murro na mãe, não é? Não se pode agora fazer o papel do aprendemos a lição, porque isso então, isto qualquer dia... Não sei. Percebeste como deixei aqui a bomba assim de pantofinhas e fui-me embora, não é? O quê? Não ouvi, desculpa. O Zog não ouviu que ele estava a fazer uma intervenção daquelas de escardalha que ele faz. Mas qual escardalha? Estás a ver como... Sabes que há uma coisa que à primeira vista não parece insultuoso, mas é quase tão insultuoso como escardalha, que é aquelas pessoas dizem: aqueles intelectuais de esquerda. É quase que insulta mais do que o escardalho. Isto é muito mal. Diz lá o que é que tinhas dito que eu não ouvi. Não, o que eu tinha dito era, pronto, quando tu estavas a dizer, a dar razão a eles, eu estava a dizer, a dar um murro à mãe. À dica do Chico. Do Chico, não era isso? Ele disse: sim, eu trouxe essa para falar também. Se fizerem uma piada sobre a minha mãe, esperem que eu lhes dê um murro. Exatamente. Eu também tinha aqui esse assunto para falarmos mais logo. Só para fechar isto. E para fechar com outro país europeu também muito na berlinda, que é a Grécia. Também houve um acontecimento interessante, que é... Lá fizeram uma sondagem também, vale o que vale, já sabemos e tal. Mas a intenção de voto na Grécia, neste momento, a intenção de voto é 30% a favor do Syriza. Com uma maioria, o outro a seguir, não me lembro quanto é que tem, mas não chega a 20.
Portanto, ele está bem encaminhado, ou tem 20 e pouco, ele tem uma maioria indiscutível, sendo que na Grécia quem ganha as eleições tem direito a 50 deputados adicionais, portanto não é bem como cá em Tem que tipo bónus. não precisas de ganhar por 50 mais um, porque tens direito logo a mais 50 só por teres ganho, não sei o quê. É bom. E acho isto interessante porque a Merkel veio com aquela chicotada nos gregos a dizer se este gajo ganha, acabou-se o euro para vocês todos e andou a querer manipular as eleições na Grécia. Para só um bocadinho. Os gregos disseram, porreiro, sim senhor. Vocês lembram-se da semana passada perguntarem se em mais algum sítio do mundo se faziam manguitos? Sim, Eu acho que na Grécia também fazem a merda. fizeram um grande manguito à Merkel agora. Parece-me. Fizeram-lhe um grande manguito. Parece-me. E, já que estamos a falar na Merkel, eu era para ter trazido a Merkel como boi da semana. Não Mas sei se podias só com ela. Só não trouxe por uma razão, porque eu depois ia ter de dizer o boi da semana, desta vez é uma vaca. E depois podia parecer mal eu estar a dizer que a Angela Merkel era uma vaca. Não. Então não trouxe. Eu acho que podemos estar à vontade nesse ponto. Não, Acho mas que há podemos- duas. que- Há aqui uma dizer- coisa. Só concluir isto do Siriza, que é, acho engraçado Sim. que a senhora Dona Merkel não permita jamais em tempo algum Já que me... Siriza ganhe as eleições na Grécia, mas não tem problemas nenhuns com a senhora Dona Le Pen. Não tenho isso, tudo bem. Não tenho problemas, estamos em casa. O Siriza, isso da esquerda radical, como eles dizem, esquerda radical, isso é que não queremos aqui na Europa. Não, o que eu acho giro é. E não é aquela coisa lá da sondagem de França, porque eles estão esquentados. Por isso é que das poucas coisas que se diz, daquelas frases clichê após acontecerem os desastres, das poucas coisas que eu acho acertadas que diz é não tomar decisões importantes neste rescaldo, porque é meio caminho andado para fazer asneiro e o pessoal arrepender-se, como foi aquela situação depois do 11 de setembro do ato patriota lá. Pronto, eles quando se aperceberam já não podiam calçar meias sem ter a CIA à porta, né? Pois. E Mas isso- agora, o que eu acho mais revelador de facto é à volta, os países na periferia, o que se passa aí. Eu acho que os portugueses estão-se a portar. Eu não posso dizer que se estou a portar muito bem, porque também não tiram de lá os pulhas que lá têm estado. Mas a verdade é que ainda não apareceu aí nenhum superpopulista. Ok, Sim. é assim, o Marinho Pinto é um grande populista, mas O PNR ainda não tem a nível deputados, pelo físico, menos, não é? estás a Pelo ver? menos o PNR ainda não tem deputados, não é? Não, e não temos nenhum partido Valha-nos isso. e acho que não temos nenhum partido de extrema esquerda, ou temos? Depende do conceito, eu nunca sei bem o que é isso das extremas coisas e dos extremos isto e dos extremos outros, mas eu também acho que não. Eu acho que não há nenhum partido de extrema esquerda, embora haja um de extrema direita que vai a eleições e tudo. Mas isso é daquelas coisas que eu até acho que têm direito. Não sei se o MRPP, quer dizer, aquilo nos cadernos é de extrema esquerda, mas eles nunca foram de esquerda, quanto mais de A extrema esquerda. MRPP não era aquela cena dos meninos ricos pintam paredes. É. Foi uma fantochada que inventaram para separar a esquerda. Tanto se vê que os gajos que lá estavam são todos de outros partidos, de outros arcos. O MRPP devia mudar o nome para qualquer coisa como IJD, ISD, Infantário Social Democrata, porque eles começam Sim. todos lá. Os Começam no gajos conhecem, MRPP. depois saltam. Sim, o Drome Barroso era um jovem maoísta. Sim, e o Pacheco Pereira? Também. Sim, mas Mas pronto. Portanto, mas aquilo nem aquela sequer é coisa- juventude, Mas aquilo é mesmo vocês o sabem, infantário da espera aí um esquerda. bocadinho. Mas vocês sabem que eu quando nasci também era benfiquista. E depois abriste os olhos, foi. Naturalmente. A minha mãe deu-me à luz, não me deu ao dragão. Pois. Não é? Eu depois abri os Até porque olhos. na altura era as antas, né? Exatamente. Mas eu depois abri os olhos e percebi. Quer dizer, é normal. E vamos aqui perceber uma coisa. É normal. Mesmo que abre os olhos, costuma-se dizer que está a ver a luz. Não sei onde é que está depois. Sim, normalmente está a ver a luz e o Porto lá a festejar. Quer dizer, a luz nessa altura não se vê que vocês apagam ali com regas e não sei o quê. Mas isso é só. Não, vou-te pagar a festa. Eu gasto aqui dinheiro em luz e não sei o quê para tu me estás aqui a pisar o relvado. Sim, Isto tudo. sim, que é para se festejar aí um campeonato de vez em quando. Mas é para as... Pá. O que é que eu estava a dizer? Não, é. O pessoal tem sempre essa cena de dizer que que por um lado o pessoal da direita ou do centro democrático ou da esquerda moderna, como vocês quiserem chamar,
leva sempre com esse carimbo, que é, se os tipos antes do 25 de Abril eram de esquerda, ai que eles eram de esquerda e são viras casacas. Se os tipos antes do 25 de Abril não eram de esquerda, eram pitos como o Cavaco. Já repararam? Não tem como. É preso por ter cão, preso por não ter. Que até vem para a internet um cartão em Photoshop. E depois já há pessoas coerentes que já eram de direita e continuam a ser, e eram de esquerda e continuam a ser, e ninguém tem nada a dizer sobre isso. Nunca ninguém. Não, o Cavaco passa sempre por pida. Não sei se. Pois, mas lá que é um bocadinho facho. Isto ninguém lhe tira. Isso, pronto, é coerente, não é? Não, mas tem essa coisa. E agora, tem de perceber que a malta, quando é jovem, tem sempre ideias um bocado mais radicais. E reparem que eu digo se está velho, disse mais radicais. Mais radicais. Os velhos tendem a poupar letras. Já tem duas rotundas. Exatamente. E tem sempre ideias mais radicais. E então é normal que antes do 25 de Abril o Chernes fosse lá do Maoísta e o outro fosse do PCTP-MRPP. Pá, não me espanta. Vocês sabem que, por exemplo, o Freitas do Amaral, quando era novo, até foi fundador do CDS. Pois. E hoje é um socialista que sim, senhor. Não é socialista coisa nenhuma. É capaz de estar mais à esquerda que o PS. Não vamos dizer disparates. Vá. Ele esteve numa campanha com o PS e tal, mas ele não é socialista em designação nenhuma dessa palavra, nem na designação clássica, nem na designação do Partido Socialista. Enganei-me porque eu estava a dizer socialista por causa do PS, mas o PS também não é socialista. Queres dizer socialista? Não, o PS também. Que chucham muito. Também não é socialista. Socialista. Portanto, deixa lá. Tá bom, então. Nós vamos aonde? Muito bom. Nos humoristas, especialmente os humoristas aí de Lisboa, têm muito aquela coisa de chegar e dizer: estás muito forte. Puto, estás muito forte. Não, eu acho que estás a ser. Isso é de um profundo mau gosto e de um. Estás a ser muito, muito maldoso mesmo. Isso é uma nova unidade de medida. Tens o pouco, tens algum, tens bastante, tens muito, e quando é assim mesmo muito, assim, quando é tipo mesmo bué, muita. Então o muita, que é bastante mais do que muito. Muita é muito mais do que muito. Portanto, acho que não faz sentido. É muito má vontade para o pessoal que está abaixo. Olha, fui ali abaixo àquela petiscaria e comi muito bem. Ou então, fui ali àquele tasco, comi muito bem. Vê-se logo onde é que se comeu melhor, não é? Aquela diferença entre o muito bem e o muito bem. Quando um gajo diz comi muito bem, foi mesmo muito bem. Então estás-me a dizer que muita é assim, tipo... É milhões acima do muito. É assim, como eu dizia, milhões acima do Alberto. Assim, tipo, bué levantado a muito. Estás a ver, bué? É para lá. É para lá, é. Vamos passar então à frase da semana. Vamos começar desta vez pelo Mostec. Qual é a tua frase da semana? Ora, a minha frase da semana é: castanholas perclitantes não empandeiram a miúde com papoilas saltitantes. Pronto. Bom, Joca, passamos à tua frase da semana? A minha frase da semana é: aperte os atacadores aos pares, mas cuidado com os pares que forma. Profundo. Faz-me sonhar. Então a minha frase da semana, que é mais um pensamento, é para reflexão. Quem ouvir isto, para refletir. É que eu, em toda a minha vida, nunca tinha pensado que fosse possível eu olhar para um grupo de 4 pessoas. E uma destas pessoas é o Pedro Tochas. E eu tenho muita vontade de rir do cabelo de um deles, e essa pessoa não é o Pedro Tochas. Ora bem, então e eleições presidenciais? Já a semana passada vos expliquei. Era isto que eu também queria dizer. Não é assim que se diz. Exatamente. Não, eu ia dizer uma coisa. Eu vinha para cá no carro e vinha a pensar nisto. Eu vou falar nas presidenciais, o Joca vai se lembrar daquela coisa da semana passada, vou ter de pôr uma bucha, qualquer coisa. E qual era a bucha? Todos os programas respeitáveis,
quando falam nas presidenciais, falam na corrida a Belém. Por isso eu vou só falar em eleições presidenciais, que é para ficarmos esclarecidos. Não é respeitável nenhum, não é? Mas eu gosto do conceito de corrida a Belém, porque eu vou apostar numa cena tipo Color Run, em que os candidatos mamavam com a tinta no focinho. Para se perceber de que área política é que o candidato é. Sim. Mas eu tinha aqui uma coisa para dizer sobre isto, mas que não é nada de especial, é parvoíce pura, aquilo que eu tenho para dizer, nem sequer tem nada. É que isto tem sido um debate de uma elevação. Não tem nada a ver com as presidenciais, tem a ver com um dos nomes que entretanto foram atirados para ir para a praça. O António Costa falou nele aqui há uns dias, que foi o António. Disso também tenho uma coisa muito séria para dizer. E o António Vitorino, o que eu quero dizer sobre ele não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada. Tem só a ver, é uma questão de imagem. Eu não me estou a sentir a ser representado por ele enquanto português. Isto é fútil da minha parte, mas custa-me porque ele faz-me lembrar o pinguim. Não é um pinguim, não é a ave. Faz-me lembrar o do Batman mesmo. Gotham City. Tem dos Batmans do Tim Burton, não é? Tem lá o gajo é igual ao pinguim, é tal e qual. Ele estava assim, um quispo esquisito e tem uns dentes meio esquisitos também. Fez-me lembrar muito o pinguim. Pronto, queria só dizer isto. Ficamos a saber. Eu tenho uma opinião bastante formada. Estive a estudar o assunto durante esta semana e cheguei a uma conclusão. Haja o que houver, o PS, quando apresentar o seu candidato, que vai acabar por ser o candidato da esquerda, seja agora, seja numa fase mais avançada, sim, não é? Vem o fantasma do Cunhal e diz: engolei o sapo, fechei os olhos e botei a cruz. Mas acontece o que acontecer, há um requisito, um único requisito para alguém poder ser candidato do PS a alguma coisa, e neste caso à presidência da República. É estar envolvido num escândalo de pedofilia. Não, é ter o primeiro nome António. Pode ser, porque é o António Guterres, António Vitorino, o António Costa para PM, tínhamos o Tosé Seguro, não é? Que é também António, e temos o Sócrates. Pois é, mas o Sócrates não é António. Aí é que tem ganas. Ora, onde é que ele está preso? Em Évora. Pronto, em Évora, Alentejo. Sabes qual é um dos nomes mais comuns e como é que o pessoal se chama lá? Otóino! Pois é. Pronto, era isto. Mas eu acho que não faz dele tecnicamente um António. Não, é António na medida que é uma grande personagem. Aquilo é um partido de Antónios. Eu tenho uma equipa de investigação que me prepara isto. Eu vou ter de consultá-los, mas acho que tecnicamente não podemos chamar de António. É um grande António. Tu nunca ouviste a expressão de tu és um grande António, com a mesma conotação de que tu és um grande parvo. Não. Mas há coisa que o engenheiro Sócrates nunca foi. Foi parvo. Não é parvo nenhum. Não, parvo não. Português deve ser a única língua em que um gajo dizer o gajo não é parvo nenhum, pode ser um insulto. Exatamente. Tem ali um subentendido, o gajo não é parvo nenhum. Mas vocês têm de perceber que isto já vem do tempo dos autos de moralidade de Gil Vicente. Quanto ao senhor António Vitorino, não da Almeida, há aqui duas coisas que eu tenho a dizer acerca disto, diametralmente opostas, mas ambas verdadeiras. Primeiro, os políticos que eu mais respeito em Portugal e que mais respeitei, no caso póstumo do senhor do aeroporto, são todos meias lecas. A saber, António Vitorino. Essa demorei um bocadinho, pá. Foi, mas não é para todos. Porque... mas já lá cheguei. António Vitorino, Marcos Mendes, Carlos Pimenta e Francisco Sá Carneiro. Tinha o nariz assim, agora tem o nariz assado. Exatamente. Olha. Todas aquelas que é para cortar. Se achares, tira isto, pá. Que eu não sei se pode dizer isto do Sá Carneiro. Depois num blooper, mas tira isto. Espera aí que eu já estou com deixa o Fred acabar de panicar. Já. Não, mas eu estava a dizer o seguinte:
todos os políticos que eu de certa forma aprecio são meias lecas. Por isso eu acho que também já era a altura de termos um Prince à frente do governo. O Prince também é um meia leca, é um músico do caraças. Isto para dar música estão cá eles, não é? Exatamente, passa um bocado por aí. Opa, olha, o Carlos Pimenta acho que está retirado da vida política. O Sá Carneiro está com o nariz assado, não pode. O António Vitorino e o Marcos Mendes. O Marcos Mendes, sim. Podiam fazer uma cena daquelas que se vê às vezes na WWE, que é uma luta de anões. mas isso depois levantava problemas éticos e não sei o quê. Mas era giro. Ou podiam arremessá-los numa feira, fazia-se o arremesso e aquele que chegasse mais longe era presidente ou uma coisa assim. Já não. Arremessava-se. Andar os dois à luta, acho bem, porque era com a força deles. Acho que era isso, que era uma corrida de anões. A corrida a Belém havia de ser 2 anõezinhos. Marcos Mendes versus António Vitorino. Até porque o pessoal gosta de novelas. Uma corrida de anões dura notoriamente mais tempo, não é? Pois. E o pessoal gosta tanto... Vai ter de se refazer Belém, não é? Porque as mesas vão estar todas muito altas, não se conseguem sentar nas poltronas, as secretárias... Tu estás a perceber que eu sou um visionário. Isso é mais era o nosso plano Marshall. Boa. Pronto. Pois, eu sei que é bom, foi o que disse. Agora, o Vitorino, pronto. Agora, o que é aqui para dizer sobre isto? Há só um aspecto menos palhaçás, que é um adjetivo que eu inventei também. Sim, mas olha, digo-te uma coisa. Se o Miyakoto pode inventar palavras, tu também podes. Eu também posso. E o Agente Andrade também inventava. Pronto, há uns quantos. Que é um bocado menos palhaçás que isto temos estado a dizer, mas que pronto, e que é uma escolha um bocado... Ou seja, se tem de se falar em alguém, tinha de ser nele. Porquê? Porque ainda ninguém sabe bem se o Guterres vai querer avançar ou não. E como toda a gente sabe, o António Vitorino sempre foi o número 2 do Guterres. Significa que não existe risco nenhum dele querer concorrer contra o Guterres. Portanto, quando o Guterres se lembrar, afinal, já não vou lá para onde eu ia e já estou disponível e vou-me querer candidatar e tal, o António Vitorino é como se nem nunca se tivesse falado no nome dele, não vai haver poeiras, não vai haver ondas, não vai haver... Não, mas nós vamos ter o António Guterres, eu vou-te explicar porquê. Eu estou convencido que sim. O António Guterres foi um senhor que se soube sempre colocar muito bem. Ele soube-se colocar para as eleições primárias do PS, na altura para arrumar Jorge Sampaio, e um senhor que eu apreciei muito na altura, mas que perdeu, que eu não me lembro o nome dele, e soube arrumar. O António Guterres soube-se rodear muito bem daquele senhor que era o Edson Ataíde, para lhe fazer a campanha. Fez a campanha toda e tal. E foi uma campanha muito bem feita e muito bem arranjada. Ele inventou aquela cena dos Estados Gerais para fazer aquela propaganda. E se não fosse os 6% do PIB, aquele tinha sido limpinho. Mas que é uma gafe completamente aceitável. Atenção. Não é. Eu acho. Eu vou-te explicar porque é que não é. Porque se tu fores ver outra vez o vídeo disso, o pior não é ele não saber os 6%, fazer a conta. O pior é que ele não sabia quanto era o PIB. Não, ele andava... 6 mil milhões, portanto, seja 3, mas ele disse... Mas ele não sabia. Esse número é completamente disparatado. Aí é que está o grave. Que ele andava na altura, e depois, mais tarde, veio-se a perceber que foi o que aconteceu. Ele andava na altura a fazer uma promessa em cima de um valor que ele não fazia ideia quanto era. Ponto. E isto é tão demagogo quanto o do António Guterres foi. Depois o António Guterres tem o primeiro mandato em que, sim senhor, vai buscar um homem que era um social-democrata para ser o primeiro-ministro a sério, que era o falecido Sousa Franco, que era um gajo que, gostasse ou não se gostasse, era um tipo de contas e que pôs o primeiro governo do Guterres na ordem e que Portugal prosperou nesses 4 anos com um governo que não era de maioria absoluta, ainda por cima ali mais queijo, menos queijo, mais Paulo Portas, menos Paulo Portas, a coisa fez, não sei se lembram. Sim. E a seguir o António Guterres diz não, que esta gente tem de ir para uma maioria, portanto está na altura de começar a tirar com dinheiro para cima dos problemas. E o Sousa Franco diz, então para isso não contes comigo. Quando Sousa Franco sai do governo,
começámos a ter gente tipo Pina Moura e outros assim e outros iluminados, como O Pina Moura é o troca-tintas. sim, como ministros das Finanças e da Economia, e o governo de Guterres cai, e o país cai para mais uma bancarrota, não é? Que depois veio ser travada pelo Cherne, quando ele entra, quando pega e diz que o país está de tanga, não é? A famosa expressão da tanga. A questão é isto, Ou seja, foi tão prejudicial para Portugal o segundo mandato do Guterres que as pessoas até acharam boa ideia eleger o Durão o Durão Barroso. Não, mas isto para dizer o que é? O António Guterres ganha muito em estar calado. O António Guterres vai pegar no livro de estilos do professor Acabado Silva, que ganhou as eleições presidenciais por estar calado, e vai estar calado enquanto conseguir. Porque enquanto ele conseguir estar longe do lume e não se queimar, e quanto mais longe ficar aquele segundo mandato dele, mais hipóteses ele tem de ganhar. Mas também é nesse sentido que interessa falar no nome de António Vitorino, que as pessoas estão distraídas com um candidato socialista, supostamente. Ali, e vai-se falar outra vez. As pessoas estão entretidas com aquilo. Quando o Guterres decidir enquanto as pessoas estão entretidas com ele, o Vitorino não confirma nem desmente, diz a seu tempo se falará e tal. Tem de haver uma vaga de fundo. Ele está preparado. Se o Guterres não vier, já se falou, ele avança. Se o Guterres vier, ele nem sequer vai fazer de conta que nunca teve intenção nenhuma sequer. Exatamente, vai. Então vamos passar agora àquela parte em que um de nós sugere nomes para os outros adjetivarem de uma forma curta e sucinta. Vou começar pelo Joca e vou começar por te pedir então para caracterizares o seguinte personagem, fora da nossa lide já há algum tempo. Avelino Ferreira Torres. Flexível. Sim, flexível no sentido de as coisas para ele são flexíveis, ou seja, isto que ela flexibilidade para dar uns pontapés numas coisas. Não, o que hoje ela é amanhã não é, e eu vou fazer isto aqui. Este dinheiro que era deste saco, que era da cor do céu, e pronto. Portanto, flexível. Intempestuoso. É aquele homem que dá 2 pontapés a uma cadeira do árbitro, foi ele que comprou a cadeira e pode e tal. Terceiro e último. Reality showzista. Aquele momento em que José Castelo Branco diz: dê-me a bomba, presidente, dê-me a bomba. Um guilty pleasure. E aliás, isto é uma coisa sem precedentes, acho eu, uma ex-autarca num reality show. É uma coisa fantástica. Está feito então. Então sou eu agora a sugerir. Zog, Tino de Rãs. Bom Vivan, é o primeiro. O que me lembra logo é um Bom Vivan. O Tino é aquela pessoa que eu acho que quem estiver ao pé do Tino nunca está mal disposto, porque é um tipo divertido. Ele canta e dança e salta e diz disparates, faz umas coisas. Acho é um Bom Vivan, acima de tudo. Depois, de resto, não o conheço muito bem, mas. Então tu davas-lhe a carta do bobo da corte. Dou-lhe a carta do bobo da corte. Eu digo isto porque eu conheço já inclusivamente trabalhei com ele umas 2 vezes ou 3, e ele é aquele tipo que me parece que tem olho. Ele onde vir uma oportunidade para fazer alguma coisa, arranjar ali uma ligação, não sei o que, vender mais 2 livros, mais o dinheiro e tal, o gajo está lá. Portanto, ele é um gajo que tem olho. Posso dizer outra, que é o homem dos 7 ofícios, que ele já fez tudo o que havia para fazer, ele já foi. Exatamente. Já foi grava-discos, era calceteiro e foi presidente da junta e teve no... E padeiro. Padeiro, e depois foi para um reality show também, andou lá nos congressos do PS, fez 30 por uma linha. Ele subiu ao estrelato no congresso PS. No congresso PS, exatamente. São trabalhadores e são pedreiros e são trolhas e vão nas caminhonetas às 7 da manhã, e já agora um beijo muito grande para a minha mãe que me está a ouvir. Lembro-me que começou a fascinou-me logo. Simpatizo, é uma pessoa com quem simpatizo. Então agora vou-te pedir, Mostec, que caracterizes Pacheco Pereira. E é isto, caros ouvintes. Obrigado e boa noite. Temos de dar um valio a este gajo antes dos programas.
Ora, Pacheco Pereira, pândego revolucionário, no sentido mais conservador do termo. Revolucionário no sentido em que sentido? No mais conservador dos sentidos. Pois. No sentido mais reacionário do termo revolucionário. Exatamente, é por aí. Não cheguei lá. Para mim, o Pacheco Pereira é simplesmente o Major Valentim Loureiro dos intelectuais. É o Major Valentim Loureiro com a 4ª classe. É, exatamente. Não. E vocês lembram-se... Mano, vá, pronto. É o Major Valentim Loureiro. Para. Vocês lembram-se de quando apareceu aquela cena das novas oportunidades? Era o Pacheco Pereira e ele estava a dizer: este é um Major Valentim Loureiro que acabou os estudos. Falta um terceiro adjetivo. Estava aqui eclético, porque é um homem... Esse sim é dos 7 ofícios. Não há nada que ele não comente, que não faça, que não analise, que não opine. Portanto, ele nesse aspecto... Ok, não é 7 ofícios, mas é o homem das 7 opinadas. Um bocado por aí. Ele tem um dom que é o da clarividência opinatória, porque ele está sempre a ver um ponto misterioso do debate que ainda ninguém viu. É sempre, não, mas essa não é questão essencial, eu é que estou aqui a ver um ponto, isto ninguém pensou nisto. Exatamente. E diz sempre uma coisa que ainda ninguém se lembrou. Ou seja, já há mais uma para o Pacheco Pereira fazer. E este é o Nuno Rogério que sabe comentar. Ora bem. Eu gosto muito daquela coisa que é o liberal de esquerda, que é um rótulo estranho que me incomoda um bocado, mas é aquilo em que ele se está a querer transformar. Basicamente. Que é como aquele outro que me está a falhar o nome, mas esse diz mesmo, esse tem a lata de dizer que é um liberal de esquerda. Ou seja, o Pacheco Pereira, se fosse um prato dos chinês, era porco agridoce. Eu acho que era aquele do Família Feliz, que é um bocadinho de tudo, pica aqui, pica ali, pica em todo lado, no fim ficas com uma fome do caraças à mesma. Não, eu digo que ele era porco agridoce, no sentido que é liberal de esquerda. Ele tem mais pinta de rodízio. Tanto pela fisionomia como por esta coisa. Pica aqui agora um bocadinho, agora pica ali, agora isto está mais aqui, agora é mais aquilo. Eu gosto bem daquela frase que o Zog tem, que o Tim de Rãs e mais quem? Não, a frase é Alberto João Jardim, Avelino Ferreira Torres e Tim de Rãs são 3 argumentos a favor do criacionismo. Claramente. Porque do ponto de vista evolutivo a existência deles é muito controversa. É verdade. Olha, tens a noção que eu vou passar a replicar essa frase também, pá. Podes, à vontade. É daquelas coisas. Tá bem. Sempre tá bom. Bem, ias-me dizer não é? Ia. José Rodrigues dos Santos. Orlhudo, mas pronto, esta é aquela que qualquer pessoa se lembra. Agora, José Rodrigues dos Santos, comunicador, porque ele realmente tem o dom da comunicação, consegue passar informação de uma forma interessante e resulta, funciona. Podia era parar com aquela mania de piscar o olho às pessoas no fim do programa, que aquilo é um bocado estranho. E vou dizer costurado também. Costurado porquê? Costurado. Porque has de reparar que lhe costuraram as orelhas agora. Ele, se tu vês imagens quando ele era novo, parecia o Dumbo. E agora parece só o Topo. Agora só exatamente, agora parece só o Rato Mickey. Já não parece tanto. Porque deram-lhe ali uma costurazinha atrás. Os livros que ele escreve, já li um ou outro e não são desinteressantes, mas tinha uma coisa que eu fiquei um bocado desiludido, que era, eu dizia, ele para a parte do romance não tem muito jeito, pronto, aquilo é uma história muito simples, mas aquilo é engraçado pela pesquisa histórica e porque aquilo tem muita investigação por trás e aquilo está bem feito. E vais a ver, aquilo é dos extraterrestres da antiguidade. Não, aquilo é feito por outro gajo, ele tem um gajo que faz essa parte para ele. A parte da pesquisa histórica e do contexto atual e da conjuntura social. Quanto aos livros dele? É um gajo que pesquisa por ele, depois ele só escreve mesmo o romance. Pronto, fiquei um bocado desiludido. Mas mesmo assim houve um ou outro que eu me diverti um bocado a ler. Já li um ou outro e como calços de mesa não são maus. Há ali coisas giras, mas para a parte do romance ele não tem muito jeito. Não é grande pistola, é um livro de verão, é daqueles livros
é um livro não é um livro de inverno para um gajo estar a ler uma maçudo na lareira, não sei o quê. Não, isso ler um livro daqueles à lareira é uma tentação. não presta. Para isso não presta. Não, Mas porque livros, rapidamente a gente pensa. Deve dar bom calor. esse livro não são livros de inverno, são livros de verão. Que é aquilo que tu vais fazer uma viagem chata, vais a ler aquilo, lês 30 capítulos de enfiado, depois vais à praia, lês mais umas páginas, não sei o quê. É daqueles de consumo rápido, pronto, mas dispõe bem. É um livro daqueles que eu gosto de ter na casa de banho. É porque tem muitas folhas, pá. Pois é. E em caso de necessidade, a gente pode estar ali a ler. Já é um bocado áspero. Pronto. Sim. Não, mas para isso pior são os da Margarida Rebelo Pinto. Mas esses. É que a quantidade de merda que lá está escrita, não sabes se limpaste bem no cu ou não. Pois, isso é complicado, porque uma pessoa nunca sabe se limpou ou se aquilo já estava assim. Pois, exatamente. É difícil. Não sei o que é Coelho, também Paulo Coelho, não sei o quê. Isso. Pronto. Pedro Paixão. Bem, outro. Epá, eu vou parar de dizer nomes, porque pronto. Ainda um deles podia estar a pensar em dar-te emprego. Vamos passar agora aos conselhos da semana. Joca, qual é o teu conselho? Vila Franca de Xira. Muito bem, é um bonito conselho. O meu conselho para esta semana é: quando se parte uma lâmpada no casquilho, não dá para tirar, cortam uma batata ao meio, espetam os cacos que estão no casquilho na batata, rodam a batata no sentido contrário aos ponteiros do relógio e conseguem tirar a lâmpada partida do casquilho. Mustec, tens um conselho para os ouvintes? Tenho. O meu conselho veio a propósito deste tempo que temos atualmente, temporais, chuva. Pronto. Com tudo isto, pode faltar a luz, o que é chato. Ora, o meu conselho é: minha gente, cuidado para onde deixam pingar as vossas velas. Muito bem. Motivos para as pessoas ouvirem esta cangalhada para a semana que vem? Porque é fofo, basicamente. Ouçam isto porque é fofo. E nós somos fofos. É e dizemos cuchi. coisas fofas. É cuchi. E cuchi. Mas cuchi já é mais à frente. Mas o fofo, acima de tudo, é fresco e fofo. Portanto, como isto é fofo e o mundo deve ser todo um mundo cheio de fofura, ouçam isto porque é fofo. Porquê é que ouvem isto? Porque é fofo. Porquê é que é fofo? Porque é os meus pelos nomes. Está certo. É preciso repetir? Como assim? Não. Podia Repetir? não Para ter- mim já chega, hein? Podia não ter ficado a ideia bem explicada. Não, percebeu-se bem que isto é fofo, percebeu? Eu agora queria Joca, fazer fofices à parte, razões para as pessoas se presentearem a si próprias com este manancial de parvoíce para a semana? Opa, eu acho que para a semana vamos tentar não dizer bem do Papa Francisco. Já foram 2 programas seguidos, para a semana não se fala do homem. Pronto. Está certo também, pronto. Para a semana é o Dalai Lama. E tu, Zog, diz lá um motivo para as pessoas para a semana ouvirem isto. O motivo para as pessoas para a semana ouvirem isto é que isto para a semana é que vai mesmo começar a ser muito bom. Isto agora, para a semana, vocês nem vos passam. Nem vos passa pela ideia o que isto vai ser de bom. Eu nem sei se é legal publicar cenas tão boas, assim, de borla para vocês, quando quiserem, ouvir as vezes que quiserem, 30, 40 vezes. E partilharem no Facebook. E partilhem, Vossos façam share e hashtags e essas coisas todas. E eu estou em facebook.com/jocahumor. Ora bem. E aproveitem que enquanto eu estou vivo, quando eu morrer passa a ser facebook.com/jocahumorto. Adeus. Atualizado. Boa Mas espera aí. semana. Eu queria ainda dizer uma coisa. Diz lá. Nós dissemos bué da bem do Papa Francisco, mas a propósito disto há uma coisa bem ainda de dizer do Senhor Papa. Sim. Ele também é muito bom numa coisa: combates de boxe. Até para a semana. Até para a semana.